Olá, na aula de hoje do sétimo ano, nós iremos estudar transformações no plano. Polígonos e sistemas de coordenada. Esse eixo X aqui, ele é chamado de abscissas, e esse eixo Y, ele é chamado de ordenadas. Aqui são pontos nesse plano. Então, esse ponto aqui, ele está representado pelo eixo das abscissas, que é o eixo de X, que é 1, com o 2, que é o eixo da ordenada, que é o eixo de Y. Sempre será isso. Ó. Primeiro você coloca o eixo X e depois do eixo Y. Ó. O 1 do eixo X com o 2 do eixo Y. Esse ponto aqui ó, é o 5 do eixo X com o 2 do eixo Y. Esse ponto aqui ó, é o 4 do eixo X com o 4 do eixo Y. Esse ponto aqui ó, é o 2 do eixo X ó, com o 4 do eixo Y. Quando eu ligar esses pontos aqui, ó, quando eu ligar os pontos, formam uma figura, formam um polígono. Então, quando eu ligar os pontos, eu formo um segmento, e quando eu fechar todos os segmentos, eu formo um polígono. Então, aqui eu chamei o polígono A. Eu poderia muito bem fazer outros polígonos aqui nesse plano. Eu posso, é só ligar pontos aqui, ó. Se eu quisesse fazer o bem aqui, eu ia ligar um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui seria chamado do ponto 6, ó. Seria chamado ponto 6 com ponto 6. Se eu quisesse representar um ponto bem aqui, ó, seria qual ponto? Seria o ponto 2, ó, porque daqui, ó, o ponto 2 com o 7. Sempre é isso. Para encontrarmos um ponto no plano, colocamos primeiro o x, o número do x, com o número do y. Ampliação e redução de um polígono. Ou seja, você tem um polígono e você quer ampliá-lo ou reduzi-lo. Então, o que devemos fazer? Vamos ampliar o polígono A, o triplo. Ou seja, vamos pegar esse polígono aqui, ó. Vamos pegar esse polígono A aqui, ó. Temos aqui o polígono A. Ó. Temos aqui o polígono A. Nós vamos ampliar ele o triplo, ou seja, 3 vezes ele. Então, o que devemos fazer? Multiplicamos as coordenadas do vértice do polígono A por 3. Ou seja, se eu quiser ampliar esse polígono aqui 3 vezes o tamanho dele, eu tenho que multiplicar esses vértices aqui, ó, esses pontos aqui, por 3. Quando eu multiplicar, ó, 1 vezes 3 dá 3. E 2 vezes 3 dá 6. Então, eu ampliei, ó. Então, será o ponto 3 com o 6. Aqui, ó, se eu quiser, aí eu tenho que multiplicar todos esses pontos aqui. Para eu ampliar o triplo, eu tenho que multiplicar esses pontos aqui, ó, todos por 3. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 3 dá 1 vezes 3 dá 3. 2 dá 6. Então, vai ser esse ponto aqui, ó. Vai ser o 3 com o 6. Pronto, agora vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15. E 3 vezes 2 dá 6. Pronto, ó, vai dar o 15 do x, ó, o 15 do x com 6 do y. Pronto, já achei esse ponto aqui, ó. Agora aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 4 dá 12. Então, eu vou ligar os pontos aqui, ó. 6 do x, ó. 6 do x com 12 do y. Então, eu encontro esse ponto aqui. Agora, eu vou multiplicar aqui por 3, ó. 3 vezes 4 dá 12. E 3 vezes 4 dá 12. Então, eu vou ligar os pontos, ó. O 12 do x com o 12 do y. Eu acho esse ponto aqui. Quando eu achar os pontos aqui, eu só vou ligar os segmentos aqui, ó. Eu vou ligar esse ponto para cá, ligo para cá e para cá. Pronto, eu formei o polígono B. Esse polígono aqui, ele é 3 vezes maior do que esse, é o triplo. Se eu quiser reduzir esse polígono aqui, bastaria eu dividir isso aqui por 3. Se eu dividir esses valores aqui por 3, eu volto a ser esse. Então, é isso. A ampliação de um polígono é você multiplicar pela quantidade de vezes que você quer que ele seja maior. Já a redução, você vai dividir pela quantidade de vezes que você quer que ele seja menor. Por exemplo, esse polígono aqui, eu quero que ele seja o triplo. Então, eu multipliquei todos esses valores aqui por 3. Depois que eu multiplicar, eu vou localizar os pontos aqui no plano e depois só ligar os segmentos. Reflexão em relação a uma reta. Então, temos aqui primeiro, ó, vamos refletir o polígono A. O que devemos fazer? Multiplicamos apenas as coordenadas do eixo y de todos os pontos do polígono A por menos 1. Então, temos aqui os valores, se eu colocar aqui logo primeiro. Temos aqui, ó, eu quero refletir
eu quero refletir esse polígono aqui. Ou seja, suponha que aqui seja um rio, eu quero que minha reflexão apareça na água. Isso é reflexão. Suponha que o eixo X aqui seja o lago e você aparece aqui. Então, a sua sombra dentro da água será a reflexão. Então, para eu descobrir a reflexão de um polígono, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, ó, o 1 vai permanecer, ó, esse 1 aqui ele vai permanecer, ele permanece. Eu só vou mudar o sinal do eixo Y, que é esse eixo aqui, ó. Então, aqui, ó, o 1 eu repito, e aqui eu mudo o sinal. Aqui está mais 2, aqui fica menos 2. Aqui está mais 5, aqui eu repito o eixo X, ó. Vou multiplicar por menos 1 só o eixo Y. Então aqui eu repito menos 2, ó. Está mais 2, vem para cá menos 2. Aqui eu repito esse 2 aqui. Esse 4 está positivo, eu repito aqui negativo. Esse 4 tá aqui, eu repito o 4. E esse 4 aqui vem para cá negativo. Por que ele vem negativo? Porque eu só multipliquei o eixo Y por menos 1. Então eu repito o valor de X, que sempre é o primeiro aqui, é o valor de X. E o valor de Y eu altero o sinal. Isso é reflexão. Quando eu for procurar os pontos aqui, ó, não esqueçam. Primeiro o valor de X e depois o valor de Y. Por exemplo, aqui, ó, o X aqui vale 1 e o Y menos 2. Então, esse ponto aqui. Aqui, por exemplo, ó, o X vale 2 ó, e o Y menos 4. Então, quando você descobrir os pontos aqui e ligar os segmentos aqui, você vai ver que é uma reflexão. O polígono A, aqui o polígono A, e está aqui o polígono C, que é a reflexão dele. Então, para fazer uma reflexão de um polígono, repetimos o valor do eixo X, que no caso é o primeiro valor, e mudamos o sinal do Y, que é o segundo valor. Quando você fizer isso, que ligar os pontos, que colocar os pontos e ligar os segmentos, você vai descobrir a reflexão. Reflexão em relação a um ponto. Ou seja, vamos refletir o polígono A. Multiplicamos as coordenadas dos pontos do polígono por menos 1. Aqui, o que você vai fazer? Temos aqui a figura. Ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, daqui a figura original, ó, que é o polígono A. Desde o início da aula, nós estamos utilizando esse polígono A. Então, você vai pegar o polígono A aqui, vai multiplicar o valor das coordenadas por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, implica dizer que você vai alterar os sinais dele, porque você está multiplicando as coordenadas por menos 1. Então, aqui está 1, vem para cá, menos 1. Aqui está 2, vem para cá, menos 2. Aqui está 5, vem para cá, menos 5. Aqui está 2, vem para cá, menos 2. Foi coberto um valor bem aqui, viu? Ó. Esse aqui equivale a esse, porque foi alterado o sinal aqui, ó. Esse aqui equivale a esse, porque foi alterado o sinal aqui. Esse aqui equivale a esse, que foi alterado o sinal aqui. E o equivalente a esse está aqui, ó, foi coberto. Então, é isso. Para você fazer a reflexão com relação ao lado oposto, você vai alterar o sinal das coordenadas, tanto do eixo X como do eixo Y. Quando você for procurar os pontos aqui e depois ligar um ponto ao outro e formar os segmentos e fechar aqui todos os segmentos, você vai ver que é uma reflexão transladada. Por quê? No caso anterior, nós vimos que a reflexão ficou aqui. Ó. Nesse caso, ela afastou um pouco para cá. Ampliação e redução com o uso de malha quadriculada. Ou seja, nós temos aqui uma malha quadriculada. Essa daqui é uma figura menor, é o polígono 1. Ele é menor do que esse polígono aqui. Nós observamos que aqui, ó, esse lado aqui tem quantos lados? Mede quanto? Ó? 1 unidade, 2, 3 unidades. E aqui, ó, mede quanto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui tem 6. Vemos que aqui é o dobro. Aqui mede 3 e aqui mede 6. Então, vemos que dessa figura para essa é o dobro. Se você acrescentou daqui para cá, foi aumentado 3, então você tem que aumentar 3 aqui em cima. Ó. Então, aqui ó, tem 1, 2, 3, então aqui em cima tem que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui embaixo é quanto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é o dobro? Se aqui é 6, aqui embaixo tem que ser 12. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Aqui você tem que ver aqui, ó. Aqui foi quanto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui não foi 6 aqui para cá? Foi 6, né? Então, se aqui foi 6, aqui tem que ser 12, assim, ó. Por que tem que ser 12? Porque não é o dobro. Então, aqui é 12. Se aqui é 6, aqui terá que ser 12. Por que tem que ser 12? Porque é o dobro. E, finalmente, você vai só fechar. Aqui não precisa seguir esse parâmetro, só fechar esse vértice aqui com esse aqui. Pronto. Nós vemos que essa figura aqui
ela é o dobro dessa. Então a primeira coisa a fazermos é prevalecer o padrão. Se aqui é o dobro, então você tem que dobrar os valores aqui. Se aqui fosse o triplo, você teria que triplicar os valores aqui. Se aqui fosse dividido por 2, você teria que dividir por 2 aqui também. Então, ampliar com a malha quadriculada é assim, somente isso. Coloquei aqui para vocês o modelo de uma malha quadriculada. Temos aqui uma malha quadriculada ou plano cartesiano. Então, esse vocês podem utilizar como malha ou como plano. Caso tenha alguma questão no livro que peça para usar malha ou o plano, vocês utilizem esse modelo aqui. Ó. Temos aqui o eixo X, que é a abscissa, e tem o eixo Y, que é ordenada. Então, vamos esse ponto aqui. Ó. Por que esse ponto aqui se chama ponto 2, 5? Porque, ó, primeiro 2 é o que é do eixo X, com 5 do eixo Y. Esse ponto aqui, ó, primeiro o 5, que é do eixo X, com o 4, que é do eixo Y. Por que esse ponto aqui é o ponto menos 2? Menos 2, porque ó, é o menos 2 do X com menos 2 do Y. Por que esse ponto aqui é o menos 1 em 3? Porque é o menos 1. Aqui está errado, viu? Ó? Aqui era para ter sido 3 com menos 1, viu? É um erro da pessoa que elaborou. Então, isso aqui é só uma malha para vocês se basearem, caso tenha alguma questão do livro que precise. Então, obrigado e até a próxima aula.